A gente está muito feliz de fazer esse bate-papo aqui com vocês, separar um bloco exclusivo para a gente tentar aprofundar alguns temas que são muito relevantes. Ó, chegando a comunidade, ó a comunidade chegando. A gente está muito feliz de fazer esse bate-papo aqui, porque a gente precisa, dentro de um evento tão grande, onde mobilidade corporativa se estendeu tanto, né? Porque vocês que estão vendo as palestras lá do Space Content, a gente está tendo esse olhar para o futuro, que é o Welcome to More, mas a gente não podia deixar de esquecer um pouco das raízes da gestão de frota. Do que a gente pode fazer dentro da gestão para torná-la mais eficiente, para torná-la mais dinâmica. Então, se olhar lá no conteúdo, a gente preparou com muito carinho, tem muita gente legal vindo falar aqui hoje e amanhã. Então, é um espaço mais compacto, de debate, de conversa, de perguntas, de você levantar a mão, interagir, para que realmente seja um enriquecedor, assim, que a gente possa contribuir com você. E todo mundo que está aqui, que está acessando essa sala, tem acesso ao lounge aqui do lado também, se quiser ir lá fazer reuniões, bater papo, também façam isso, tá? E a gestão de frota é uma coisa importante, porque a gente, quando nós fundamos o Parar em 2012, a gente fundou o Parar em novembro de 2012. Então, a gente faz agora, em novembro, 6 anos de vida. A gente começou como uma plataforma de gestão de frota. E a gente foi evoluindo junto com os gestores. Existia uma tendência no Brasil até então de marginalização dos gestores de frota. E não no sentido negativo, né, de marginal, mas no sentido de marginal mesmo, de ficarem ao lado da gestão da companhia. Então, normalmente, como talvez alguns que estejam aqui, pessoas que estavam trabalhando em outras áreas, financeiro, logística, contabilidade, em várias áreas, e aí eles pegavam e falavam, precisava alguém resolver esse problema, chama o fulano, e o cara ia lá, e a mulher, muitas mulheres na gestão de frota, né, as meninas que arrebentam na gestão de frota, eram chamadas e convocadas para fazer esse trabalho ali. E aí isso fazia o quê? Que não tinha profissionalização, só existia cobrança, tinha que reduzir custos. Então, quando o Parar nasceu em 2012, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi a criação do PGF, que é o Programa de Formação de Gestores de Frota. Porque a gente entendia que a gente precisava dar ferramentas de empoderamento para esse gestor. Porque uma vez que ele tivesse essas ferramentas, ele pudesse aí evoluir. E com a criação do PGF, a gente começou a trabalhar junto com os fornecedores. Como é que os fornecedores poderiam evoluir também para proporcionar essas ferramentas aos gestores? E nós criamos um problema para muita gente, inclusive para nós. Porque nós começamos a formar gestores muito mais inteligentes e que começaram a ter um olhar muito mais crítico. E a gente começou a ser cobrado também nas soluções que a GoSat, por exemplo, desenvolve. E não só com a gente, isso com vários fornecedores que eu converso, que acompanham a gente desde o início, falam disso. Tem um tal de grupo de gestores de frota, que a gente criou isso aí lá em 2014, que, pelo amor de Deus, brinca com os meninos. Brinca com os meninos para ver, né? E sabe como que é? Quem não conhece o grupo aí, a hashtag deles é Respeita o Grupo. Respeita o grupo. Então, vai brincar. Vai ser um fornecedor meia boca lá. Vai ser um fornecedor que falha. Ele tem 250, 300 gestores que ficam sabendo disso no outro dia. Mas tudo isso era para gerar empoderamento. A gente queria que os gestores estivessem mais empoderados. E aí a gente criou o PGF, a gente foi evoluindo nos eventos e a gente foi evoluindo também no conceito. E uma das coisas que a gente já fala há algum tempo, já há uns 3, 4 anos, que o gestor de frota não é o gestor da frota. O gestor de frota é um gestor de vida. Porque você não... Eu disse isso na minha palestra ontem, né? O automóvel, ele é um meio. Ele não é o fim. Então, você não pode cuidar do carro sem imaginar que alguém dirige aquele carro e que aquele carro leva alguém, né? Conduz alguém. Então, se você olha por esse prisma, a gente começa a pensar, peraí, mas num país que morre tanta gente dirigindo o veículo, mais de 300 mil sequelados... que tem um papel importante. Existe um propósito nisso. E faz alguns anos que a gente tem tentado resgatar nos gestores essa causa, esse propósito. É fazer com que os gestores percebam o seu trabalho muito além do que cuidar da manutenção, do combustível ou da revenda do carro. Tudo isso é importante e são KPIs que vocês precisam ficar monitorando. Faz parte lá do controle de custos da frota. Mas, mais do que isso, existe aí uma causa por trás, que é levar cada pai de família, cada mãe de família de volta para suas casas no final de dia de trabalho.
Isso virou uma obsessão para a gente aí, para quem acompanha a gente desde o início. Tanto é que a gente criou agora o PFC, que é o Programa de Formação de Condutor. A gente já tinha criado ano passado, que foi um sucesso. Esse ano a gente transformou ele num aplicativo e a gente está lançando oficialmente agora esse Programa de Formação de Condutor, que é mais uma ferramenta para ajudar os gestores de frota a conseguirem ser mais eficientes naquilo que vocês fazem. E aí, depois de gestor de vida, né, a gente começou a falar do gestor de mobilidade. Porque gestor de mobilidade, aí a pessoa que é preocupada com a mobilidade, ela começa a ter um olhar um pouco mais aberto, não tão só fechado. Então, você não está cuidando só do carro e de quem dirige o carro. O gestor de mobilidade começa a ter uma visão mais periférica, uma visão mais ampla sobre tudo que é mobilidade dentro da sua companhia. Como é que a empresa se move? Como é que os carros se movem? Será que aplicativo de carona faz sentido ou não? Então, você tem aí gestores que, como o Wellington, que ganhou o prêmio de gestor de mobilidade o ano passado, que é da Bela Agrícola, e é um dos gestores super respeitados no grupo, não é porque ele tem essa cara de sério, é porque ele realmente é muito eficiente. O Wellington começou a mexer nisso dentro da empresa. Ele começou a falar, peraí, mas eu já cuido da manutenção, eu já cuido do combustível, eu já otimizei a frota e diminuí o sinistro e o número de multas. O que eu posso fazer mais? Aí ele começou a ir para a gestão da mobilidade. Aí ele começou a fazer car sharing, começou a pegar os carros dos executivos, criar carro compartilhado, começou a usar tecnologia, chamar fornecedores que ajudavam ele a entender a gestão da frota numa perspectiva mais ampla que a da mobilidade. E eu queria fazer essa abertura para vocês, porque eu queria primeiro dizer isso, assim, que talvez muitos começam a chegar dentro do Parar. Quem não fez aqui PGF, nunca teve contato com o PGF, levanta a mão, por favor. Alguns que nem sabem, talvez, o que seja o PGF. Não viram ainda, não foram lá estudar. Então, sempre está chegando gente nova. E, às vezes, a pessoa está chegando na base da pirâmide e a gente está falando lá de cima já. A gente está falando quase da ponta da pirâmide. E o cara está chegando agora falando assim, mas, pô, peraí, cara, eu ainda estou preocupado lá em resolver o problema da manutenção do meu carro. Então, eu gosto de fazer essa introdução para mostrar, primeiro, por que a gente está discutindo temas tão mais amplos. E segundo, o quanto que você precisa correr agora para alcançar a gente. Para começar a falar, pô, eu vou lá, vou arrumar a gestão de frota da minha empresa, agora eu vou começar a entender que vida é o mais importante e vou implantar uma cultura de segurança dentro da minha empresa que faça sentido e vou começar a olhar a mobilidade de uma maneira muito mais ampla, porque eu quero ser um profissional diferenciado na minha companhia. E olha, a gente tem uma grande oportunidade, todos que trabalham nessa área, todos vocês aqui, eu não me canso de falar disso, porque eu acho que existem oportunidades incríveis dentro da empresa nesse tripé que eu disse. Frota, vida e mobilidade. Cultura de segurança, gestão de frota e gestão de mobilidade. Todos os profissionais que eu vi que começaram a investir pesado nisso ficaram supervalorizados. Eu tentei contratar um Wellington, vou confessar para vocês agora. Quando ele falou que ganhava, eu falava, desculpa, Wellington, não tem jeito. Ganha muito, cara. Essa parte você não falou. Tô brincando. Os profissionais, mas eu sei que ele é muito reconhecido dentro da empresa, que nós encontramos um diretor esses dias num voo e ele falou muito bem do trabalho que o Wellington desenvolve lá. E até então, e eu que acompanhei o trabalho de perto, antes do Wellington assumir gestão de frota, era uma área marginalizada dentro da empresa. Então, existe muita oportunidade. Eu podia falar com o Eduardo Bortotti aqui, que está ali, o que era, né, a discussão de frota, de mobilidade, quando você engajou. Hoje o cara é famoso, cara, dando entrevista, sai no exame, sai um monte de lugar para contar o case que ele está construindo. Eu estou dizendo, e esses exemplos reais que estão perto da gente, é o que a gente vai discutir hoje durante o dia, está muito próximo de cada um de vocês se tornar um protagonista nessa história. De olhar para o caminho que eles trilharam e falar assim, mas espera aí, o que ele fez que eu não fiz ainda na minha gestão? O bacana desse trabalho colaborativo, dessa proximidade, da gente montar um ambiente mais fechado, é para que vocês também tenham essa provocação entre vocês e aprendam um pouco uns com os outros. Porque se eu tivesse no lugar de vocês, começando a gestão de frota agora, alguém que não teve contato com o PGF ainda, eu ia colar nesses caras. Falar, pô, o que você fez lá? Você pode me ajudar? Como que foi o seu passo a passo? Como que você convenceu diretoria? Que é um desafio enorme que um monte de gente pergunta isso. Como é que eu convenço diretoria? O meu diretor é entender a gestão de frota como algo de valor. Como que faz? E aí eu tenho uma ideia, que convencer... Hoje a gente vai ter o Dr. Carlos Tudisco, vai estar aqui, vai ter vários momentos e tal. Eu acho que a área jurídica é o pulo do gato para convencer a diretoria.
A maioria das empresas que não tem uma cultura de segurança estabelecida, que não tem uma política de frota bem construída e que não tem uma política de mobilidade, eles têm vários agravantes legais que, se você aprender 2, 3 deles e falar para o seu diretor essa fraqueza legal que a empresa tem, não tem como o cara ter contra-argumento para isso. Porque ele pode ter um monte de contra-argumento para vários assuntos que você falar. Mas quando você falar para ele assim, o nosso carro aqui é política de... carro não é benefício, nosso carro é ferramenta de trabalho. Mas todo mundo trabalha final de semana. Você sabe qual é o agravante legal se ele se acidentar e matar alguém num domingo de madrugada saindo de uma festa de casamento? Se você começa a ir para esse viés jurídico, o cara vai falar, opa, peraí, eu preciso então mudar isso. Aí ele vai chamar o advogado e você vai estar empoderado porque foi você que levou essa iniciativa, foi você que começou a discutir isso. Aliás, eu vi muitos gestores ficarem mais empoderados nas suas companhias indo por esse viés. Então, que seja hoje e amanhã uma tarde muito produtiva para vocês, que vocês possam debater a fundo a gestão de frotas, subir o nível da discussão. A gente vai ter o Zé Ramalho dando uma palestra incrível aqui para vocês sobre cultura de segurança, que vocês possam aprender mais sobre gestão de frota, sobre mobilidade e sobre cultura de segurança. Esse tripé é o que vai fazer com que você seja o profissional do futuro e que essa profissão, que ainda muitos veem de uma maneira marginalizada, se torne a profissão do futuro também, assim como tem sido para muita gente que a gente tem acompanhado. Pode ser e vai ser, com certeza, para cada um de vocês, tá bom? Eu fico muito feliz de ver rostos aqui que a gente acompanha há muito tempo, que está com a gente há muito tempo. Muito obrigado mesmo por essa caminhada junto com a gente. Eu espero que o evento esteja sendo muito produtivo para vocês e que esses dias sejam ainda mais.